Fala galerinha, bom demais? Diego do canal Bike para Todos. Tô aqui hoje para fazer um review a respeito do Bolar V650. Como eu havia produzido um vídeo e até houve um comentário, então eu vi que gerou algumas visualizações no meu canal, então eu vou fazer o meu review. Só que é o seguinte, esse review aqui não é de quem comprou agora não. A gente está em julho de 2018, eu comprei ele mais ou menos em agosto de 2017 e recebi perto de novembro de 2017. Fiz a compra dele no eBay, deu mais ou menos quase R$1.000. Esse modelo aqui já veio com a cinta cardíaca e ele comprei de um vendedor da Itália, não foi taxado. Bom, essa é a caixa dele, original. A gente abre, vem assim. Ele vem melhor embalado, só que como eu já abri, né? Tá aqui. Ele vem de outra forma. Esse é o aparelho. A capinha dele eu comprei no AliExpress e não vem com capinha. Eu tive que comprar no AliExpress. Comprei a capinha, uma película, só que a película eu não gostei muito. Esse é o cabo de energia, mas se você tiver um cabo V8, funciona do mesmo jeito. Essa daqui é o sensor de batimento cardíaco, pessoal. Ele está desmontado. Esse é o sensor. Essa daqui é a bateria. Não sei se vai dar, mas é a CR2025. E a tampinha. Eu só esqueci de pegar a fita, mas a fita é normal. Não tem nada diferente. Dentro da caixa não vem nada a mais. Só vem esse suporte e tal, vem manualzinho, mas isso não vai interferir em nada para nós. Junto do meu modelo veio ainda o seguinte, veio esse suporte aqui, ó. Junto dele vem as borrachinhas que você coloca na mesa da bicicleta. Então vem esse suporte aqui, essa borrachinha, você apoia ela na mesa, e esse aqui é o suporte próprio do Polar. Então você pega e coloca ele assim, e aí você põe na mesa, na posição que você quiser. Por exemplo, eu coloquei aqui errado, né? Tem que colocar assim, ó, que aí fica certinho assim na mesa. E a borrachinha você enrosca em volta da sua mesa, da bicicleta. Bom, vamos lá. Sobre esse carinha aqui, o que a gente tem a dizer? Tem mais ou menos uns 8 meses de uso, 6 meses. Agora não consigo imaginar o tempo, mas beleza. E aí o que eu tenho a dizer para vocês, olha, a motivação que eu tive foi justamente para poder fazer treino de bike e ter acompanhamento cardíaco e exportado para o Strava, que ele faz você consegue fazer essa vinculação entre o Polar Flow, que é o sistema interno deles, para poder exportar automaticamente para o Strava. E aí você consegue registrar, por exemplo, a distância, tempo, batimento cardíaco, entre várias funções. A tela suporta muitas informações, se não me engano, você pode colocar em uma única tela, eu acho que 8 ou 10 funções de monitoramento. Você consegue colocar várias páginas e você consegue monitorar, por exemplo, voltas que você der. Então eu achei um aparelho bastante completo. Eu não consigo fazer uma comparação, por exemplo, com o Garmin, por exemplo, porque é o meu primeiro equipamento de monitoramento. Então fica difícil de eu ter uma opinião assim a respeito. O que me decepcionou nele de início foi assim a questão de pareamento com celulares com o sistema Android. Eu tenho um Nexus 5, não funciona. Mesmo recentemente tendo feito a atualização do sistema, ele não atualizou. O único celular até hoje que eu consegui fazer foi com um iPhone 6S. Dizem, eu lendo depois da atualização, alguns usuários relatando que em alguns celulares Android eles conseguiram fazer o pareamento. Geralmente eu faço pareamento via computador. Geralmente não, quase todas as vezes, né? Outro fato que decepciona é porque eu uso o sistema operacional Linux. Então ele só dá suporte ao Windows e a macOS. Então no caso eu tenho que instalar uma máquina virtual para poder fazer o pareamento, fazer o esporte. Uma função que me atraiu bastante e motivou a comprar ele era o GPS. Como que é o GPS? Você baixa um arquivo GPX
e exporta para ele, e aí você consegue usar como se fosse um GPS, ele vai te guiando numa trilha, alguma coisa assim, ou num lugar para você ir andando. E aí quando você começa a sair fora do lugar, ele te avisa. É uma função muito legal. Só que assim, no início é aquela coisa, você quer usar tal, mas depois você já não vê tanta graça mais. E ele você consegue atualizar, você consegue ver em cima de um mapa, estilo Google Maps. Só que muitos usuários reclamam que os mapas que o Polar usa está desatualizado. Então é outro ponto negativo. Um outro aspecto negativo que eu não gostei foi a questão dessa bateria, porque eu acho que ela durou muito pouco assim na cinta cardíaca. E isso, conversando com o meu coach, Vladimir, que ele tinha também um Polar V650, ele reclamou isso comigo, pô, acaba muito rápido. Então geralmente o que eu faço? Vocês viram que eu mostrei todo desmontado, eu chego em casa de um treino, eu desmonto ele. Porque eu fico pensando que às vezes ali está consumindo bateria, então eu tiro. Eu não sei quantificar o tempo, mas eu acho que a bateria dura muito pouco, pelo que deveria, né? Uma coisa muito bacana que tem nele é o seguinte, tem essa luzinha aqui, não sei se à noite ela serve mais como indicação e não iluminação, mas já ajuda um pouco, né? Você tem as funções tipo assim, de iluminar direto, piscar, então tem algumas funções. Eu já deixei cair água nele, não entrou água, mas eu já vi alguns usuários reclamando que já entrou água, então teve perigo. Então geralmente quando você fizer um pedal e cair água, dá uma enxugada aqui na portinha, ó. Vocês vão abrir, tirar, dar uma limpada aqui para poder evitar que oxide, né? Porque um aparelho desse não é barato, né? Já aconteceu alguns problemas comigo, por exemplo, de ligar ele não reconheceu o sensor da cinta cardíaca, eu tenho que desligar e ligar novamente para poder reconhecer. Isso é uma coisa que me incomodou. Mas na questão assim, de precisão, metrificação do pedal, essas coisas, eu não tenho nada a reclamar. Até recentemente, conversando com algumas pessoas, elas falam assim que a fama do Polar é ser mais preciso que o Garmin. Então, não tem muito o que dizer, né? Tem outro suporte aqui que eu tenho, só que infelizmente esse suporte aqui é mais para speed. Vem essa peça aqui, a gente utiliza parafuso M3. Só que infelizmente o parafuso dele roçou, porque o material do alumínio eu achei de uma qualidade assim muito fraca, porque não é um material maciço. Então ao retirar e trocar na mountain bike para colocar na speed, deu uma roçada ali. Então eu vou ver se eu levo no torneiro para ver, porque eu acho assim, essa peça aqui custa acho que R$250 no site da Polar, e para dar esse probleminha é foda, né? Então eu vou ver se eu levo num torneiro mecânico para poder ver se faz isso, porque o primeiro problema que eu tive com esse suporte foi que o parafuso já roçou a cabeça. Então eu comprei uma outra chave mais alongada para não tipo assim, diminuir o risco de ter problemas. Então galera, minhas considerações a respeito do Polar são mais essas, sabe? Eu não tenho muito o que reclamar, eu utilizei mais para monitoramento, para ver no Strava, e tem sido bacana. Eu acho que o aparelho cumpre a função que ele promete. Eu acho que o principal ponto negativo dele é a respeito desse pareamento com dispositivos Android, que a maioria da população tem. Imagina só, você, além de ter que comprar um aparelho desse, que aqui no Brasil está na faixa de 1.300 sem o sensor cardíaco, você tem que comprar um outro celular só porque não dá pareamento. É foda, né? É difícil, né? Então eu espero que nas próximas atualizações eles melhorem mais ainda, porque pelo que eu li, eu não sei se o problema é no Android ou no Polar, porque tem gente que diz que depois que atualizou o Polar parou. Então a gente fica meio sem saber, né, qual que foi realmente o problema. Mas um outro aspecto legal dele é que ele tem suporte a medidor de potência, você consegue acompanhar na tela em tempo real isso. E você pode também fazer o seguinte, fazer um monitoramento, você consegue exportar. Ele não tem um monitoramento de temperatura igual os Garmin,
mas ele tem uma função muito legal que ele diz após o treino qual esforço você teve. Então ele tem uma quantificação, por exemplo, do esforço que você teve. Por exemplo, se seu pedal, você trabalhou em quais zonas, o quanto você se esforçou, mas para isso tem que estar com o sensor cardíaco habilitado para ele poder dizer, né? Então isso faz parte. Então até para você poder ter um controle, você saber se você está indo bem ou mal, como é que está seu histórico de cansaço. Então ele casa muito bem. Até o próprio aplicativo PolarFlow consegue te fazer isso. Então eu estou ligando ele aqui. Essa é a tela inicial dele. Você consegue criar perfis de bicicleta. Tipo uma bicicleta de estrada, ciclismo todo terreno, que esse idioma aqui eu acredito que seja em Portugal, né? Então, por exemplo, olha só, essa é a primeira tela aqui de um treino salvo. Você consegue mudar as informações. Aqui é essa parte que eu falei, que ele acaba mostrando informações sobre o treino. Então eu espero que vocês estejam conseguindo ver, porque ele consegue mostrar como é que foi seu treino. E aí é isso, tem várias informações que ele vai mostrando. Ele mostra, por exemplo, o mapinha que você percorreu após também. Então eu achei muito interessante, sabe? Muita coisa bacana nele. Então eu acho que para quem tá querendo comprar um aparelho que vale a pena, sabe? E ele é somente Bluetooth. Ele tem ainda como você colocar sensor de cadência, sensor de velocidade. Dá para fazer isso tudo. Pessoal, se vocês gostaram do meu review, que esse review aqui não é pago, foi independente, dá um like, dá um joinha, critica, fala bem, fala mal, mas deixa um comentário aí pra gente nos guiar aí, que o vídeo é feito com carinho, esperando o feedback de vocês. Um abraço e muito obrigado.